Olá, meus amados, nós retornamos aqui para a continuação do nosso estudo a respeito da fé, não é? Nós estamos estudando que a fé, primeiro, é a fé salvadora, foi Deus quem nos deu. Depois nós temos a fé, que é a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e que ela deve ser alimentada, né, diariamente pelo estudo da palavra, pela oração, pela comunhão entre aqueles que amam ao Senhor. Nós vimos também que a fé é um dever. Isso, é um dever fundamental da nossa vida para conseguirmos coisas que agradem a Deus. E nós vimos ontem, né, que ter fé é buscar refúgio em Deus e reconhecer nas respostas de Deus, sim, não e espere, né, reconhecer a soberania e o amor que Ele tem por nós. E hoje nós vamos estudar um pouco algo que nós podemos chamar de puxão de orelhas, né? As censuras que Deus nos dá por causa da nossa pouca fé ou pequena fé. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Deus fala que quando nós não temos fé é por causa da dureza do nosso coração. Marcos 16, 14 diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito, não acreditaram, não tiveram fé aos que tinham visto já ressuscitado. Jesus ressuscita de manhãzinha, né, no final da madrugada, ele aparece àquelas mulheres, depois ele aparece ao seu irmão Judas, depois seu irmão Tiago, depois ele aparece lá no caminho de Emaús e no finalzinho do dia ele volta ao cenáculo, onde ele fez a Santa Ceia, né, 3 dias antes, onde ele fez a Santa Ceia, e lá ele repreende os discípulos. Por quê? Porque as mulheres saíram da sepultura de madrugada e foram até lá ao cenáculo. Olha, Jesus ressuscitou. E Jesus já tinha falado que ele ressuscitaria, hein? Não demos crédito, não demos, imagina, vocês estão loucas. Depois apareceu Tiago, irmão de Jesus. De jeito nenhum, apareceu coisa nenhuma, ressuscitou. E depois os do caminho de Emaús, vocês estão enganados. Aí Jesus chega e censura, falando da dureza do coração. Eu não quero que Deus fale que meu coração é duro, voltou a ser um coração de pedra por não acreditar nele. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, além de Deus me considerar um coração duro, ele fala que eu sou rebelde. Rebelde. E ninguém gosta de rebeldes, não é? Então, diz assim, João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre os perversos que não acreditam em Cristo, vai permanecer a ira de Deus, e não a misericórdia de Deus, e não a graça de Deus. João capítulo 8, versículo 24. Eu sei que está difícil, né? Mas nós precisamos ouvir coisas difíceis, sim. Né? A minha fé está abalada. Ai, pastor, eu estou com tanta pouca fé. É porque o seu coração é duro, porque você está sendo rebelde. E presta atenção que se continuar assim com uma fé abalada, é porque você permanece na morte e não na salvação. João 3,24, olha só que texto pesado. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se nós não cremos que Jesus é o Filho de Deus, que na cruz nos deu o perdão pelos pecados, nós vamos continuar mortos em nossos pecados. Coração duro, ato de rebeldia, vamos permanecer na morte
teremos o nosso coração chamado de perverso. Perverso. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Cuidado para o seu coração não ser perverso. A perversidade é fruto de um coração que não crê em Deus, não tem fé, não alimenta a sua confiança em Deus. Ele é perverso. Ele vai fazer coisas, vai planejar coisas para o mal dos outros. Hebreus ainda, muito sério, não? Esse texto é muito sério. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo da desobediência. Vamos cuidar para que ninguém caia seguindo o exemplo da desobediência. Os textos hoje foram pesados, mas é para alertar. Nós estamos alertando para o perigo de não alimentarmos a nossa confiança em Deus, alimentarmos a nossa esperança em Deus, alimentar a nossa fé, o perigo que ocorre quando a brasa sai da fogueira e começa a se transformar em carvão. É o perigo deixar de crer, deixar de ser alimentado pela palavra do Senhor. Estas são as censuras de Deus para nós. Dureza do coração, rebeldia, permanência na morte, coração perverso, coração desobediente. Nós não gostamos de pessoas assim. Muito mais Deus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Alimentemos a nossa fé. Cresçamos na fé. Vamos retribuir a Deus o seu amor por nós, mantendo a nossa fé cada vez maior nas mãos e do amor do Senhor. Pai bendito, longe de nós sermos rebeldes, desobedientes, perversos. Não permita, Senhor, que nós nos afastemos da Tua palavra, nós nos afastemos das orações, nós nos afastemos da comunhão dos santos, de estarmos juntos, ó Deus, mesmo em tempo de pandemia, nós podemos estar juntos, cumprindo, Senhor, as determinações da vigilância sanitária, sentarmos em distanciamento social, sentarmos, ó Deus, com máscaras, com higienização das mãos, não cumprimentarmos pegando nas mãos, abraçando como é costume, e todos nós estamos morrendo de saudades, mas mantendo, Senhor, a nossa vida higienizada, o nosso distanciamento social. Ele é tão pequeno, ó Pai. 1,5 metro, 2 metros. Senhor, nos ajude a manter a nossa fé, a confiança em Ti, ó Deus. Aqueles que Te procuram, aqueles que Te amam, estão protegidos por Ti. E mesmo que esteja na Tua vontade que morram de Covid, estarão para sempre contigo, na eternidade dos céus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, ó Deus, pelos versículos que nos corrigem, porque é sinal do Teu amor e carinho por nós. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos e até o último vídeo sobre essa série pequenina, série sobre fé.